Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Nesse final de semana aí o canal completou um ano, né? Eu fiz até um post na aba comunidade aí agradecendo a todos que no dia 24 de julho de 2021 foi postado o primeiro vídeo. E lembrando que eu fiquei quase 6 anos esperando para criar esse canal, observando a sociedade, estudando ela também, lendo bastante e sempre atento àquilo que está acontecendo, não só na chave dos estímulos e recompensas no ambiente, que é o principal foco desse canal, mas em toda a dinâmica da relação homem-mulher, né, indivíduo-estado, né, sujeito-objeto, verdade-erro e por aí vai, né? Então são várias aí simbioses, dicotomias e afins aí que fizeram com que eu criasse esse canal aqui para observar a sociedade. Então, muito obrigado a todos aí. Se não fossem vocês aí inscritos nesse canal, jamais teria saído do lugar, né? Talvez teria sido um natimorto aí, né? Quando postei o primeiro vídeo, se não tivesse aí toda a ajuda também do algoritmo do YouTube, a sorte que eu levei, o apoio de vocês, né? E de outros produtores também que divulgam, comentam aqui. Alguns deles são grandes amigos hoje. Vários dos inscritos aqui também converso como se fosse amigo de longa data. Enfim, a relação aqui é bem cordial, bem amistosa e espero que assim o siga. Então, o tema de hoje, até falei no post que eu fiz hoje, agradecendo aí pelo um ano de canal, vai ser sobre a inevitável escalada dos divórcios, dos términos aqui no Brasil, tá? Aqui pode colocar tanto término de relação longa, tá? De namoros longos ou pessoas que coabitam junto, mas sem casar, né? Aquela união estável informal, até mesmo casamentos aí no civis e uniões estáveis legalizadas, né? Então, por que é inevitável que aumente e muito, né? Mais do que você já tem uma taxa alarmante no Brasil de 36, 37%, nos Estados Unidos já está nos 40%, né? Que isso vai acabar acontecendo. E sobretudo pela geração Y e geração Z, ou seja, o pessoal aí de 40 anos para baixo, né? Quem nasceu de 80 para frente, tá? De 80 até 96 ou 2000 geração Y, depende da classificação, né? E o pessoal de 96 ou 2000 novamente para frente, geração Z. Tá? Eu não vejo que vai ter uma diminuição no número de casamentos, mas sim um aumento no número de divórcios. Né? Diferente de alguns países onde os homens não são tão manginas igual aqui no Brasil, né, você tem homens se retirando do jogo sim, seja de maneira voluntária ou de maneira involuntária. Tá? Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, por mais que você tenha uma disparada em céu lá, né, mais que triplicou o número de homens que nunca tiveram relação com mulher de 2008 para cá, e com certeza redes sociais e hipergamia estão entre os fatores principais, até porque você tem muito simp nos Estados Unidos também, né? O simp é o mangina de lá, né? O cara que fica ali toda hora querendo validação de mulher, mas tem menos do que o Brasil, tá? Uma coisa que é muito interessante tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma das poucas vantagens que eu vejo aí no Brasil, né? Não é síndrome de vira-lata nem nada do tipo, não. Até que realmente o Brasil é um país complicadíssimo. Mas tem uma coisa que é muito legal aqui, que nos Estados Unidos tem também, é que é um país muito grande, né? Tanto em território quanto em população e muito heterogêneo, com uma cultura extremamente heterogênea. Então, assim, para quem é um tanto quanto aficionado em estatística, em amostragem, em fazer estudo, previsões, prognósticos, etc., essa é muito interessante, porque você tem assim, um rol de dados assim para poder trabalhar que é gigante, né? Algo gigantesco. Acho que pessoas bem intencionadas com bons cargos nos IBGE da vida dá para trazer bastante estudo interessante no Brasil. E um dado interessante que eu vi que saiu essa semana, né, é nos Estados Unidos também, né? Por isso que eu falei que o Brasil está assim também, porque os Estados Unidos, apesar de talvez ser um pouco menos, não dá para dizer isso não, é tão heterogêneo quanto o Brasil, porque lá você tem uma imigração muito forte, né? Por mais que em termos de etnia você vai predominar ainda 70%, algo assim, 72% de caucasianos, você ainda tem muita imigração, os estados são totalmente diferentes uns dos outros no que tange as leis, apesar de a cultura de alguns ser parecida. Aqui no Brasil você tem uma diferenciação cultural gigantesca, por exemplo, Maranhão, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. São três estados que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, né? Só que aqui você tem um federalismo muito forte, né? Então acaba que centraliza tudo em Brasília e não é muito de cada estado tem sua lei, né? Mas é algo cultural, divisão mesmo. Mas nesses países é interessante que você pega dados, por exemplo,
o que saiu no IBGE essa semana agora, 5% dos brasileiros, aproximadamente 11, de 10,7 a 11 milhões de brasileiros, moram sozinhos, né? Então, é um número que eu acho muito baixo, tá? Só que esse número muito baixo, aí que cabem discussões e as coisas elas sempre tendem a estar mais no meio, né? Ela não é nem 8 nem 80, né? Nem tudo é tipo é horrível ou é maravilhoso. Você vai encontrar, vai encontrar vários fatores soltos ali para tentar chegar numa explicação disso aí, né? Então, o número baixo disso aí, o pessoal pode falar, o brasileiro não mora sozinho porque é carente, não sei o que, quer casar, etc. Sim, acho que isso é uma das verdades que compõe esse número, mas também é o fato de que o Brasil é um país pobre. E é um país pobre onde tudo é caro. É a renda das pessoas também para pagar, às vezes, um aluguel morando sozinho numa capital. O cara vai morar numa república, vai morar com a família ainda, não vai sair da casa dos pais, morar com o irmão, com uma irmã e por aí vai. Então, acaba que o fato do Brasil ser muito caro, né, acaba que fica um pouco complicado analisar por essa chave puramente da carência, etc. Então, você vê outros tipos de comportamentos para poder pegar e falar do porquê as pessoas casam ainda, muitas vezes regido pela carência. Mas esse do morar sozinho, talvez, eu acho que esse número seria um pouco maior se a gente fosse um país um pouco mais rico. Né? Mas obviamente nunca ia ser igual uma Suécia da vida, por exemplo, onde 40%, em Estocolmo acho que chega a 55%. Na Suécia como um todo é 40%, em Estocolmo chega a 55% de pessoas morando sozinhas, né? Então assim, você vê que lá o pessoal confunde muito, o pessoal fala que o pessoal acha que onde tem bem-estar social ou algo do tipo, ou onde o Estado é muito forte, que os homens tendem a ser manginas e as mulheres controlam. Mas não é bem assim que a coisa funciona não, tá? Em muitos lugares aí dito conservadores, que é mais patriarcal, etc, a manginice come solto ainda, tá? Então os homens ele ainda são bem formigas operárias, como diz meu amigo Coruja aí, em relação às mulheres. Mas acaba que então, assim, é muito fácil se confundir com alguns dados. Por exemplo, na Suécia tem muita mulher bonita, né? Você tem tudo para ter um estado lá que tudo vai girar em torno dela, um bem-estar social, uma carga tributária alta, uma natalidade muito baixa, né? Aquela coisa que não tá morrendo e nascendo o mesmo tanto de gente na Suécia, uma população estática e por aí vai. Só que os homens de lá, de certa forma, eles se retiraram muito mais do jogo do que os brasileiros. Você dificilmente vai ver um sueco assumindo mãe solteira, né? Ou então esses caras entrando em casamento furado e tudo mais. Vai ter alguns caras que vão estar fugindo para as Tailândia da vida, para o Sudeste Asiático, porque lá o nível de exigência é algo colossal, né? Mas enfim, pros Chads lá, pros Chads acaba que não muda muita coisa não. Mas para não misturar muita coisa nesse vídeo, eu tô fazendo essas analogias aí, né? Porque não tá tendo a taxa de divórcio, ela tá estável, né? Não tá tendo um aumento da taxa de divórcio onde ela já é alta. Então, assim, o jogo já é muito manjado nos Estados Unidos. Desde os anos 2000, os próprios americanos fazem piada com a taxa de divórcio deles, porque é muito alta, né? E isso acontece na Europa também. Isso aí já é um tanto quanto carta marcada. Agora, aqui no Brasil, que isso está começando a ser falado agora. As pessoas estão começando a perceber que divórcio está aumentando muito, né? As pessoas estão começando a perceber que casamento é problemático, que ter filho custa caro e por aí vai. Só que a percepção do brasileiro é como se fosse uma memória de um tucunaré, de um peixe, né? Que acabou de ser fisgado, você solta ele de volta lá numa pesca esportiva lá, é perigoso 5 minutos depois ele cair com a mesma isca, assim, dura 6 segundos, né? Então, assim, o brasileiro, ele, todo brasileiro, assim, alguns minutos da vida dele, assim, por mês ou por semana, ele tem alguns despertar, ele tem algumas sacadas ali que se ele seguisse aquilo, que ele fala, opa, eu entendi esse negócio, isso aqui é furado, ele evitaria um monte de problema, tá? Isso não tem só a ver com questão de relacionamento, então, tá? Questão de dinheiro, questão de estudo, disciplina, de dieta, treino, etc. Então, aqui no Brasil, eu vejo esse número aumentando, porque aqui nós vamos ter um fenômeno muito interessante, tá? Muito interessante. Diferente de uma Suécia, de uma própria Ucrânia, de uma Rússia, que são países mais pobres do que a Suécia, do que a Dinamarca, por exemplo, você tem muita mulher bonita também, os homens eles não ligam tanto lá. Não é que não estou falando que não existem manginas nesses lugares, tá? Mas é que comparado ao Brasil é muito pouco, tá? É muito pouco mesmo. Esses caras assim, eles estão muito preocupados com outras coisas, com assuntos nacionais, eles têm aquele ufanismo que não é mangina igual do pessoal bolsonarista daqui, nessa coisa de patriota, sobretudo o pessoal eslavo, né? Esse pessoal aí desse país muito rico, os nórdicos também, eles estão preocupados com o bem-estar deles, eles gostam de viajar, viagem entre amigos e por aí vai, né? O americano então nem se fala, tem um monte de hobby, ele mora num país com poder, que o poder de compra doméstico é muito alto, então ele faz a festa lá, né? Só que obviamente vai ter incel, vai ter um monte de gente, ainda mais falando de um país de 340 milhões de habitantes igual os Estados Unidos.
Unidos. Mas aqui no Brasil a dinâmica é um pouco diferente, né? Porque aqui você, apesar de você não, o Brasil não ser um país que você vai ver mulher bonita em todo lugar, nem mesmo nos lugares que tem mais mulheres bonitas, né? Você vai ter muita mulher mediana e feia aqui, mas é óbvio que existe muito mais mulher, assim como em qualquer lugar do planeta, vai ter mais mulher, bem mais mulher bonita do que homem bonito, tá? Por mais que vai ter gente que vai falar, ah, mas é maquiagem, é filtro, não sei o que, não interessa, tá? Interessa se você estiver analisando do ponto de vista frio, sentado no seu computador, longe, com a libido controlada. Na prática, quando o cara tá quando a libido ataca, o homem ele vira uma besta, tá? Ele vira uma besta andante, né? Isso eu sempre falo com o Epico Coruja isso aí. Aí acaba que na prática você não tem muito como fazer que é meio a meio ou não é tanto assim, porque eu fiz até um vídeo falando com um dos vídeos mais vistos aqui desse um ano de canal, que é o contraste da beleza física, que eu falo, né, que uma mulher nota 6 ela tem muito mais cara e cheio de sheds inclusive atrás dela do que um homem nota 6. Então o mercado não é igual. 6 não é igual a 6 no mercado de relacionamentos, porque o homem 6 é quase invisível, a não ser que ele vai algumas medianas ali depois dos 30 vai ver graça nele, algumas feinhas, algumas mulheres bonitinhas até de alguns nichos, às vezes o cara é roqueiro, né, se o cara é de um nicho artístico ou algo do tipo aí, de um nicho esportivo, enfim, né, a mulher vai ver alguma graça nele ali, mas é algo bem nichado, né, os normes, né, os medianos aí, eles têm que trabalhar com nicho ou baixar o nível, né, ir pro Vale das Baleias e por aí vai. Agora a mulher nota 6 não, principalmente se ela souber trabalhar bem a rede social dela, fizer um procedimento estético ou outro, tiver com a dieta, o treino e o sono em dia, né, enfim, saber ser sensual, a mulher vai ter muito, mas muito mais cara atrás dela. Então o mercado ele é desequilibrado. Mas o que isso aí tem a ver com a escalada de divórcio e relacionamentos? Eu faço toda essa introdução para vocês entenderem. Primeiro, o Brasil é um país muito heterogêneo, os Estados Unidos também é. Só que nos Estados Unidos tem mais mulher bonita, só que os homens são um pouco menos tontos do que aqui, tá? Isso é fato. Isso eu tenho inscritos que moram nos Estados Unidos, eu vejo o material americano toda semana aos montes, eu já fui para os Estados Unidos, eu vi com meus próprios olhos, não estou falando que lá os caras não são tontos, mas estou falando que eles são menos do que aqui. O brasileiro é mais emocionado, mais carente, mas também não é por incrível que pareça, o brasileiro não é o mais do mundo. Esse posto aí de homens mais blue pill e manginas do mundo pertencem aos indianos e isso é impossível tirar deles. Então o brasileiro vai muito na linha do mexicano, do colombiano, do paraguaio nem tanto, tá? Paraguai acho que é menos que o brasileiro ainda, tá? Então vai muito nessa linha assim de latino-americanos aqui, tá? Eu tenho escrito que mora no Uruguai que fala que lá os caras não são tantos também não. Mas o que vai acabar acontecendo então quando você tem muita mulher solteira e minimamente bonita? Quando eu digo minimamente bonita, leia-se mediana, porque mediana para nós homens em várias situações aí vai ser considerado bonito, nem que for só para uma noite, né? Acaba que essas mulheres uma hora, né, e aí entra o complementarianismo, né? Elas vão querer acabar casando. Tá, por quê? Ah, mas isso aí não vai acontecer nos Estados Unidos também. Lá tem previsão de 45% de mulheres solteiras até 2040, até o final dos anos 30, na verdade, né? Até na virada de 2039 para 2040, eu vi uma reportagem bem completa da BBC que mostra uma projeção lá que 45% das mulheres em idade fértil vão estar solteiras nos Estados Unidos, tá? Eu acho que aqui esse número não vai ser tão alto, porém vai ter muito divórcio mesmo. Vai ter gente que não vai aguentar ficar solteira. Eu não vejo metade das mulheres aqui no Brasil conseguindo ficar solteira, né? Só que eu vejo mais da metade delas tranquilamente terminando os relacionamentos horríveis que elas vão acabar entrando, tá? E horríveis do ponto de vista delas, tá? Do ponto de vista delas, porque, tipo, elas não aceitam menos que tudo, né? Elas vão querer sempre o Giga Chad, o Christian Grey, o cara do topo, tá? E as exceções que acabarem dando certo, relacionamentos harmoniosos, pacíficos, etc. Que eu já fiz vídeo falando que existe, assim, uma minoria ali de 10 a 15%. Isso é consenso na machosfera mundial aí entre os produtores de conteúdo, né? Se você tirar o número de divórcios e casais que não separam por questões financeiras, filhos do que não vivem em pé de guerra, sobra ali 10 a 15% de relações funcionais e isso jogando alto ainda, tá? Então, o panorama é o seguinte, meus amigos. Você vai ter muita mulher que já está entrando nessa quase na metade aí da primeira metade dos anos 20, né? Nós estamos aí, são 2 anos e meio dessa década já, né? Considerando de 21 a 30, não de 20 a 29. Então, assim, 25% da década já foi. E hoje uma guria que nasceu em 95 já está com 27 anos, né? Uma guria de 91 já está com 31, né? Então, assim, o relógio biológico batendo, e aqui você tem uma mentalidade complementarianista que nos Estados Unidos não tem tanto, tá? Os Estados Unidos é um país muito nichado. Então, por exemplo,
a mediana lá, né, a mulher mediana americana, e aqui literalmente mediana mesmo, pegando aquilo, o sentido estatístico da coisa, aquela que está no meio ali, nem no extremo nem no outro, ela é bem workaholic. As mulheres lá, como elas são muito bem recompensadas pelo trabalho dela, na verdade, tanto homem quanto mulher lá, se você abaixar a cabeça e meter esse moto workaholic, não ligar, não tá nem aí pra sua saúde mental nem nada, você vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos sim, tá? É lógico, você não vai ficar milionário, não vai virar um Elon Musk, mas assim, é um país com muita oportunidade, com muito recurso, que tudo, as coisas básicas para se divertir é barato, acaba que as mulheres lá, elas têm muito isso aí de querer trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, e ser gerente de projeto, coordenadora, arquiteta sênior, né, e por aí vai. Então, assim, você tem muita mulher lá, e aquelas aqui não querem fazer nada ainda, conseguem ganhar dinheiro na internet, com OnlyFans da vida, igual aqui no Brasil, mas lá ganha muito mais, tá? Então acaba que lá nos Estados Unidos você tem muita mulher que elas já meio que já não gosta de homem natural. Na verdade, assim, se você pegar em termos antropológicos, né, igual tanto eu e principalmente o Kuru já vem mostrando, né, a mulher, ela naturalmente ela não gosta do homem, tá? As mulheres fazem concessões para os homens em determinados momentos, tá? Concessões em algum momento vai ser pacífico, em um momento a relação vai estar boa e por aí vai, mas o amor incondicional delas, pela questão da evolução tribal, pelo fato de serem viúvas, esposas de guerra, tá sempre trocando aí de tribos, etc, ela evolui. Isso é algo que é natural delas, tá? Não é uma questão de caráter, não adianta ficar bravo, xingar nem nada do tipo, tá? Isso é uma questão biológica, não tem nada a ver com questão de moralidade. Então acaba que lá, né, naturalmente é uma sociedade mais inclinada ao trabalho já e ao dinheiro e a promoções e galgar cargos maiores e construir o próprio negócio, etc. Por mais que você tenha movimentos e falando já para prezar mais tempo do que dinheiro e qualidade de vida, esses movimentos até que estão crescendo nos Estados Unidos, para isso aí mudar completamente, eu acho que vai pelo menos uns 20 anos, tá? Para o pessoal pegar e falar, opa, pera aí, tô ganhando bem, mas tô me escravizando, não tenho tempo, etc. E por aí vai. Então, assim, você acha que vai um tempo para isso, mas você tem. Isso você não via com os boomers, por exemplo, mas você vê já com a geração Y, principalmente com a Z, né? Entendendo que tempo muitas vezes vale mais do que dinheiro, tá? Eu concordo boa parte com essa afirmação. Uma ou outra coisa só que vai dar para debater, para não. Porque eu acredito que muito dessa. Quando começa a misturar minimalismo do meio, vem aí porque minimalismo é um minimalismo forçado, né? Onde que os caras eles são minimalistas justamente porque o dinheiro já tudo com os boomers, ninguém consegue mais ganhar dinheiro, então vamos falar que é minimalista, né? Porque se tivesse a mesma oportunidade que os boomers tiveram, a conversa era outra, mas é assunto para outro vídeo. Então, assim, nos Estados Unidos já tem as mulheres mais afastadas dos homens, menos homens correndo atrás, e os que sobram correndo atrás, assim, é um nível muito baixo para elas. Então, a taxa de divórcio ela é alta, mas ela está estável, né? E o número de mulheres novas solteiras que não vão querer nem saber do primeiro casamento para divorciar, né? Por isso que essa taxa não tende a aumentar, é algo gigantesco, né? Então, assim, vai acabar sobrando bem nichado nos Estados Unidos mesmo. Por exemplo, os católicos americanos são bem mais católicos do que os católicos brasileiros. Lá, mais ou menos 23, um quarto dos Estados Unidos é católico, 25% mais ou menos. Acaba que os católicos americanos, entre eles ali, né, aqueles que são eu não gosto de usar o termo fervoroso ou fanático, porque eu acho tanto quanto pejorativo aqui, e não é, nesse sentido, não é pejorativo. Mas aqueles que são mais praticantes, né, vamos dizer assim, também não gosto muito desse termo, mas é melhor do que fervoroso ou fanático. Mas aqueles que são mais praticantes vão acabar nas comunidades locais ali, principalmente cidades pequenas, casando entre eles e segue o baile, né. Aqui no Brasil não, você tem uma grande massa que, como um todo, ela pensa de maneira complementar nisso, independente dela acreditar em Deus, em ser católico, protestante ou coisa do tipo. Aqui no Brasil você tem pouquíssimas pessoas que encaram a solteirice ad eterno. Pouquíssimos, né? De vez em quando você encontra uns caras que não tem vontade de casar, mas fala que quer ter filho. Então é muito difícil você encontrar pessoas no Brasil, né, que estão mantendo esse discurso aí, que nem, por exemplo, igual eu, ao longo de 3 décadas já falando, não tenho vontade de casar, não tenho vontade de ter filho, né? Entendeu? Isso assusta as pessoas de certa forma, tá? Assusta as pessoas de certa forma, e tanto homem quanto mulher não é muito difícil você encontrar aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos você tem muito mais pessoas assim, né? Muito, child free, né, que fala, né? Pessoas sem filhos, né, livres de filho. Então você tem muito isso nos Estados Unidos, na Inglaterra tem bastante também, só que na ponta que faz filho, o pessoal costuma ter muito filho lá ainda nos Estados Unidos. Então acaba que é bem visto pela sociedade, né? Isso foi um americano de classe média alta que eu visitei no estado de Washington que falou que nos Estados Unidos, principalmente aqui na costa oeste, você é bem visto, né, de acordo com o tanto de filho que você tem, mais bem sucedido você é, né? Então assim, lá não é que nem aqui é visto como imposto, Bolsa Família, Estado, não sei o que, né? Acaba que aqui é um pouco diferente, né? Tanto que
A taxa de filho por mulher dos 20% mulheres mais ricas do Brasil é 0,8 filho por mulher. Entre os 20% mulher, e para ser 20% mulher mais rica do Brasil, basta ganhar 3, 4, 5 mil reais por mês. Não estamos falando de mulher que ganha 50 mil por mês. Né? E dos 20% mais pobres ainda são 3 filhos por mulher. Só que os homens aqui no Brasil, eles têm muito. Ele não é. Por mais que você tenha uma escalada de mãe solteira e por aí vai, os homens eles têm. Até os caras que acabam fazendo filho mais solteiro, depois pagam lá 30% do salário some, às vezes não registra nem nada. Esses caras, lá atrás eles falavam que tem vontade de ter filho, geralmente acaba arrumando outro e vai se enrolando, arruma enteada, enteada. Então assim, o brasileiro ele é muito carente desse negócio de estar em família. Tá, muito. E não tô falando que estar em família é algo ruim, tá? Mas é diferente você estar com a sua família nos anos 90 ou você ser de uma família mais antiga quando as coisas não eram tão periclitantes, né? Não só em termos financeiros, mas em termos de sanidade mental. Não que o passado fosse virtuoso, etc. Mas em algumas épocas a coisa era mais respirável, vamos dizer assim, né? Acaba que é bem diferente de você num país que o litro de leite custa 10 reais e que um apartamento aí de 40 metros quadrados está custando 200, 300 mil em capital, o cara querer brincar de casinha ganhando 4 mil reais por mês, né? Isso que é um privilégio aí para quem ganha 4 mil reais por mês no Brasil, tá nos 15, 20% mais rico já para você ver como que é a situação do Brasil. Então assim, o que vai acabar acontecendo mesmo com todo esse caldo gigantesco que eu falei, de pobreza, desigualdade, inflação, carência, alta taxa de divórcio, mãe solteira e por aí vai, tá? Muitas dessas mulheres, elas não vão ter essa frieza da mulher americana, da mulher sueca, da mulher inglesa, da mulher dinamarquesa, da mulher sul-coreana, da mulher japonesa, né, de conseguir ficar sozinha, chegar nos 30, 35 ali, solteirona mesmo, né? Então elas vão acabar namorando com os melhores pretendentes, que na verdade são menos piores, né? Porque os melhores ficaram para quando elas estavam na juventude, né? Que daí ou elas não queriam, não consideravam ideal, ou o cara que elas queriam não queria ninguém, né? Principalmente elas, né? Que às vezes algum shed, algum herdeiro ou algo do tipo. E eu vejo muito isso que elas vão acabar fazendo péssimas escolhas. É por isso que o inverno tende a não chegar. Né? No começo do canal eu falei do inverno lá, depois eu vi que eu dei uma empolgada lá, igual aquela aquela manchete clássica do Paulo Nobre em 2015 lá no Palmeiras, lá, um empolgou lá, eu dei um empolgou lá, né, mas uma coisa não é bem assim, né, nos Estados Unidos você pode ter esse inverno, mas porque as mulheres, é um acordo meio de cavaleiros de homem e mulher, as mulheres não querem os homens também, os mais aceitáveis também não estão querendo, então fica naquela coisa de nicho que eu falei, de religião, de casais minimamente funcionais, os 10, 15% ali vai mantendo a sociedade, tanto que os Estados Unidos ele deve chegar eles devem chegar ao final do século com a mesma população. Então os Estados Unidos está bem tranquilo quanto a essa questão de natalidade, previdência lá, eles estão bem sob controle isso aí, diferente do Brasil, né, que a população vai diminuir, né, e de outros países europeus, Japão, Coreia, então nem se fala, né? Então assim, aqui quase todo mundo tem essa visão complementarista, né? Seja por conexões, por religião, por carência, e então assim, eu vejo as mulheres fazendo um monte de escolha que elas jamais fariam hoje, mulher falando que jamais sairia de mão, mas jamais cumprimentaria esse sujeito e casando com um cara da mesma estirpe daqui 5, 6 anos, né? Mulheres de 28, 29 hoje, quando bater os 35, 36, vão estar escolhendo menos, porque por mais que o homem brasileiro é bem carentão, não significa que a mulher não seja. Então assim, o brasileiro no geral, tanto homem quanto mulher, ele é bem carentão. Então assim, o que vai acontecer então com várias dessas mulheres aí, que principalmente aquelas que vão estar com o shape em dia, que vão ter uma renda ali que vai estar nos 10, 20% que mais ganham bem do Brasil, assim, de classe média para cima, né, e que curtiram muito a juventude, rede social, viajaram para lugar caro, ficaram com caras bonitos, casando ali com um homem mediano ali, né, uma mulher ali 6, 6,5 que vai estar preservada ainda, casando com um cara 6, 6,5 também ali, tá? É divórcio na certa. Então, assim, porque elas não vão, é muita dopamina que foi vivida antes, muita emoção, né? A memória do Chad Vader, como diz meu grande amigo Cortes Alto Valor, um abraço a ele, né? Ela, assim, ela é inesquecível, é irresistível, né? Então acaba que o Bruce também tá trazendo muito essa questão de mulheres ali que estão batendo os 30 já, desesperadas, que não tem nem namorada, e algumas amigas estão casando. Um spoiler que não dão pra essas gurias aí que estão vendo as amigas casar, que várias dessas amigas delas vão acabar divorciando. Então, assim, o divórcio, ele vai vir muito, principalmente na pandemia ficou escancarado que praticamente 80%, né, soltaram esses dados aí no registro civil dos divórcios são pedidos pelas mulheres. A gente aqui da comunidade já sabia disso porque fora você já tinha esses dados, aqui no Brasil nós imaginávamos que não era muito diferente mesmo.
Então acaba que a regra vai ser o que vocês já estão vendo acontecer hoje, só que vai vir agora, digamos que está num atacado ali hoje, vai vir numa escala agora mega industrial, né, mais brutal ainda, que são mulheres que vão fazer casamentos com homens que elas não queriam de jeito nenhum, porém elas não conseguem ficar sozinhas igual as americanas, igual as dinamarquesas, holandesas, sul-coreanas. Elas vão perceber de 3 a 5 anos depois que os maridos delas não têm atrativo, sobretudo físico, né? Às vezes até vai ter o financeiro, vai ser compatível ali, né? Mas assim, ela não tem atrativo tanto físico quanto a habilidade de dar fortes emoções, né? E elas vão achar que elas merecem coisa melhor. E o que mais tem na internet hoje, e isso tende a aumentar, são conteúdos esotéricos, conteúdos xamânicos, conteúdos de recomeço, né? Falando para mulheres com os 35, 40 anos, não que as pessoas não tenham o direito de recomeçar a vida após uma decisão ruim, mas é que muitas dessas decisões ruins, tanto o homem quanto a mulher, né, os dois, tá? Não é só o homem não, tá? Pra mulher também, foi naquele vídeo que eu fiz até falando a incompatibilidade dos casais, um monte de guria veio comentar aqui lá, falando que é bem isso mesmo, etc, né? Alguns contaram casos de divórcio que não era nem pra ter começado, eu recebi e-mail também, né? Não era nem pra ter começado, né? Era algo assim, que é aquela coisa de não era nem pra ter se envolvido de antemão, né? São um monte de decisão que as pessoas tomam, decisões sérias, tá? De casamento, de filho, de mudar de cidade, que as pessoas tomam, elas não deveriam nem ter cogitado isso, nem passado nem pela cabeça, e a hora que vê já tá feito lá a dívida de 30 anos do apartamento, né? Casamento, a gravidez, que até ela pode até ser desejada, mas vê que o dinheiro é curto, que daí a inflação dispara. As pessoas entendem que o Brasil não é um país, não é um país feito pra pessoa ali que tá nos 80% mais pobre brincar de casinha. Infelizmente, não é uma questão de eugenia, de soberba nem nada, é a realidade, tá? É a realidade, o Brasil castiga mesmo, né? Só que o complementarianismo ele vem e ele destrói tudo isso aí, porque as pessoas acham que homem e mulher são feitos um para o outro, tem que ficar junto, né? O Raccoon já falava isso aí assim de maneira brilhante. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né? Vocês vai ver um monte de mulher que vai estar entrando em casamento, que depois ela vai tá desabafando com as amigas que não sabe por que casou, o que tava com a cabeça, né? Sendo que um monte de cara também passando por essa situação, entrando em casamentos aí, né, com mulheres que ele jamais cogitaria, porque o cara às vezes tá com 30, 32, tem que arrumar alguém, né? Tem que arrumar uma mulher, como diz o Davi, né, e tem que fazer filho, e por aí vai. Aí essas mulheres elas tendem a se arrepender dessas escolhas que elas fizeram, que elas aceitaram, né? Porque muitas das mulheres também vão estar aceitando o primeiro ali, aquele negócio do segura na mão de Deus e vai, né? De caras aí com 35, 37 anos, o casamento vai ser horrível, alguns não vão separar, mas vão acabar virando amigo, vai ser aquela coisa assim, bem como se fosse irmão ou irmã, né? Acho que até menos pior do que alguns aí que vão separar e fazer filho e por aí vai, só que vai estar longe de viver o sonho do matrimônio igual muitos estão querendo. Então assim, um monte de fator faz com que a conta não feche, tá? Não feche no sentido de você não ter essa explosão de divórcio, ter famílias funcionais, porque fechar no sentido de ter o casamento vai fechar, porque brasileiro querendo casar o que não falta, só que é bem preocupante, tá? Bem preocupante o que vai acontecer com esse país aí nos próximos 10, 15 anos. Aqui vocês sabem que a mentalidade do canal aí ao longo desse um ano aí é rumo ao abismo, né? Pra mim, se vocês se preocuparem mais em bater a proteína de vocês aí diária, de injeção de proteínas diária, do que futuro de democracia, salvação de natalidade do Brasil, vocês estão 1000% certo. Esqueçam o macro aí, olhem o macro muito mais para se proteger e foquem no micro, tá? Então a gente tem de ter essa escala de divórcio, de muitas mulheres casando com caras que elas não casariam, mas porque a idade e a visão complementarianista vai fazer elas casar, né? Só a idade não seria motivo, porque nos países mais ricos as mulheres vão acabar abraçando essa solteirice, criar gato, pet, etc, tá? E aqui no Brasil não, tá? Aqui no Brasil a visão de querer casalzinho é pros dois. Obviamente você não vai ver tanto mulheres jovens, bonitas e férteis com essa visão, porque elas vão estar tendo tudo fácil agora, sempre tem alguém pagando jantar, enfim, se elas quiserem ganhar dinheiro com OnlyFans, ou do pai, ou o dinheiro delas na internet, ou com a profissão delas, assim, quando elas podem escolher, você não vai ver muito essa questão de monogamia de longo prazo, só elas cogitando isso para algo futuro, né, depois dos 30, né, a mulher adora falar, não, eu quero casar depois dos 30 e ser mãe depois dos 35, né, então assim, só que o que elas não contam, né, que vai ter homem para ela aos 30, 50, vai. Aqui no Brasil os caras de casam até com mulher de 90, se tiver oferta, porque a manjinice aqui é feia. Só que elas estão contando que vai ter cara massa pra caramba, né, do padrão que elas querem pra quando elas tiver a geração Y aí, já tiver com 35, 37, geração Z também. Então assim, isso não vai acontecer, tá?
Então fica a mensagem aí e novamente muito obrigado aí por todos aí pelo um ano de canal, que venham mais anos aí e essa semana aí vamos continuar com os vídeos e um forte abraço, uma ótima semana a todos.